pai, o senhor sempre foi um fracasso na vida. Agora pelo menos sirva para alguma coisa e assine esses papéis. Essas foram as palavras que meu filho Romário me disse na frente de todo mundo, ali no tribunal, me tratando como se eu fosse um lixo que ele queria descartar. Meu nome é Alberto, tenho 79 anos, e essa é a história mais dolorosa que eu já vivi. Não é uma história de perdão barato ou de abraços no final. É uma história sobre um homem que descobriu do que seu próprio sangue é capaz quando pensa que você não vale nada. Antes de continuar essa história, gostaria de agradecer a esse canal pela oportunidade de me deixar contar o que aconteceu. E peço a você que está me ouvindo para se inscrever e comentar a cidade de onde está nos assistindo. Todos os dias tem uma história nova aqui, e talvez você reconheça algo parecido na sua própria família. Tudo começou quando um oficial de justiça bateu na minha porta numa manhã de terça-feira. Eu estava no quintal regando meus tomates, vestido com uma roupa velha de trabalho, quando ele me entregou aqueles papéis. Era uma citação. Meu próprio filho estava me processando. A alegação era que eu não tinha mais condições mentais de cuidar dos meus bens, que eu precisava ser interditado. Quando li aquilo, não foi raiva que eu senti. Foi uma tristeza profunda, daquelas que machuca por dentro. O Romário sempre teve vergonha de mim. Desde pequeno, ele me olhava como se eu fosse um peso na vida dele. Quando cresceu, raramente me visitava. E quando visitava, era só para pedir dinheiro ou reclamar de alguma coisa. Ele montou uma pequena empresa e sempre se achou melhor que o pai. Para ele, eu sempre fui só um velho sem importância que tinha obrigação de sustentar ele. Quando chegou o dia da audiência, eu me vesti com minha roupa mais simples. Uma calça social velha, camisa branca meio desbotada, sapato que eu já mandei trocar a sola várias vezes. Sempre me vesti assim depois que me aposentei. Nunca gostei de chamar atenção. Mas naquele dia, quando entrei na sala e vi o Romário sentado com o advogado dele, todo arrumado no terno caro, ele me olhou com uma cara de nojo que eu nunca vou esquecer. Como se eu fosse uma mancha na vida dele. A audiência começou e o advogado dele começou a falar de mim como se eu fosse um animal doente. Meritíssimo, o requerente solicita a interdição do Sr. Alberto tendo em vista seu estado mental deteriorado. E o pior é que o Romário estava ali concordando com tudo. Quando chegou a vez dele falar, ele disse aquelas palavras que me cortaram como uma faca. Doutor, meu pai sempre foi um homem simples, sem muito estudo. Nunca conseguiu nada importante na vida. Eu fiquei ali sentado, ouvindo aquilo, sentindo meu coração se despedaçar. Mas aí o juiz, um homem de uns 50 anos, começou a me olhar com atenção. Percebi que ele estava tentando lembrar de alguma coisa. De repente, ele me olhou diretamente nos olhos e fez uma pergunta que mudou tudo naquela sala. O senhor é o desembargador Alberto Silva dos Santos? A pergunta do juiz ecoou pela sala como um trovão. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que dava para ouvir o barulho do ar-condicionado. O advogado do Romário parou de falar no meio da frase, com a boca meio aberta. Meu filho ficou branco como papel. E eu apenas respondi com a voz firme. Sou eu mesmo, doutor. Foi como se uma bomba tivesse explodido naquela sala. O juiz se levantou imediatamente da cadeira, com um respeito que eu não via há muito tempo. Meritíssimo desembargador Alberto, é uma honra tê-lo em minha sala. Ele se curvou ligeiramente, com aquele protocolo que todos os juízes mais novos tinham comigo quando eu ainda estava na ativa. O senhor me desculpe, eu não o havia reconhecido de imediato. O Romário estava olhando de mim para o juiz, de volta para mim, como se estivesse assistindo a um filme que ele não conseguia entender. A cara dele era de puro desespero. Aquele homem que há poucos minutos estava me chamando de fracassado, que dizia que eu nunca tinha conseguido nada importante na vida, agora estava vendo o juiz da própria audiência se levantar para me cumprimentar com reverência. E sabe o que mais me satisfez? Ver a cara do advogado dele. O homem estava vermelho de vergonha, porque minutos antes estava tratando um desembargador aposentado como se fosse um velho senil qualquer. Mas eu não disse nada ainda. Apenas agradeci ao juiz com um aceno de cabeça e disse: Doutor, eu peço que o senhor conduza essa audiência normalmente. Estou aqui como cidadão comum, como pai de família. Não vim aqui para usar meu passado. Vim para resolver uma questão pessoal. O juiz ficou claramente desconfortável, mas concordou. Mas a tensão na sala
havia mudado completamente. Todo mundo sabia agora que não estavam lidando com um velhinho qualquer. O advogado do Romário tentou continuar, mas estava gaguejando. Meritíssimo, nós não sabíamos que o requerido era... O juiz o cortou. Doutor, continue com sua exposição normalmente. Mas como é que ele ia continuar normalmente? Como é que você vai falar que um ex-desembargador não tem condições mentais? Como é que você vai dizer para um juiz que o homem sentado ali na frente dele, que passou 40 anos da vida julgando casos muito mais complexos que aquele, não sabe cuidar de uma propriedade simples? Foi quando o Romário se levantou. Ele estava suando. Podia ver as gotinhas na testa dele. Doutor, eu não sabia que meu pai era... Eu pensei que ele era só... E parou. Não conseguiu terminar a frase. Porque como é que ele ia explicar para um juiz que o próprio filho não sabia que o pai era desembargador? Como é que ele ia admitir que passou 40 anos da vida com vergonha de um homem que a justiça respeitava? O silêncio estava ficando constrangedor. O juiz olhava para o Romário, depois para mim, claramente sem saber como proceder. Foi aí que eu me levantei. Devagar, com a dignidade que aprendi em 4 décadas presidindo audiências. Olhei diretamente para o meu filho e disse: Romário, você quer falar alguma coisa? A voz saiu diferente. Não era mais a voz do pai humilhado. Era a voz do desembargador que eu sempre fui. Ele balbuciou: Pai, eu não sabia que o senhor... E eu o cortei. Você não sabia porque nunca perguntou. Em 40 anos, você nunca teve curiosidade de saber o que seu pai fazia quando saía de casa todo dia de terno e gravata. Nunca quis saber por que eu chegava tarde, por que eu estudava até altas horas, por que às vezes eu viajava para outros estados. Para você, eu sempre fui só um funcionário público aposentado que tinha obrigação de te sustentar. O juiz tentou intervir. Meritíssimo Alberto, talvez seja melhor, mas eu levantei a mão. Doutor, me permita terminar. Meu filho está aqui alegando que eu não tenho condições mentais, que eu represento risco para mim mesmo. Ele quer que o senhor me declare incapaz. Então deixe que eu me defenda como qualquer cidadão tem direito. O Romário estava desesperado. Ele tentou falar. Pai, eu posso explicar, mas eu não deixei. Explicar o quê, Romário? Que você tem vergonha de mim. Isso eu já sabia há muito tempo. Que você acha que eu sou um fracasso? Você acabou de dizer isso na frente de todo mundo. Que você quer tomar minha propriedade porque acha que eu não tenho capacidade? Está tudo escrito aí nos papéis que você assinou. A sala estava em silêncio absoluto. O advogado do Romário estava olhando para o chão, provavelmente se perguntando como ia explicar para o cliente que ele havia processado um ex-desembargador por incapacidade mental. O escrivão parou de digitar e estava olhando para nós como se estivesse assistindo a um drama na televisão. E o juiz? O juiz estava claramente constrangido por ter que presidir uma audiência onde um filho tentava humilhar publicamente um homem que ele respeitava profissionalmente. Foi quando eu disse algo que calou fundo no coração daquele menino. Sabe qual é a parte mais triste dessa história toda, Romário? Não é você estar me processando. Não é você querer tomar minha casa. A parte mais triste é descobrir que eu criei um filho que é capaz de vir a público dizer que o próprio pai é um fracasso, sem nem saber quem esse pai realmente é. Você passou a vida inteira com vergonha de mim, e agora descobre que eu sou alguém que essa sala inteira respeita. Como é que você vai viver com isso? O Romário tentou se aproximar. Pai, me desculpa, eu não sabia, mas eu dei um passo para trás. Desculpa? Você acha que é uma questão de desculpa? Você acha que depois de me humilhar publicamente, de me chamar de fracasso na frente de estranhos, de tentar me declarar incapaz mental, você vai simplesmente pedir desculpas e está tudo resolvido? Minha voz estava ficando mais firme a cada palavra. Não era raiva. Era decepção. Era a dor de um pai que descobriu que o filho que ele amava era capaz de qualquer coisa. O juiz tentou encerrar. Bem, diante das circunstâncias, mas eu o interrompi. Doutor, eu gostaria de fazer algumas colocações antes do senhor tomar sua decisão. Afinal, é sobre minha capacidade mental que estamos falando aqui. Doutor, eu gostaria de falar sobre minha capacidade mental, já que é disso que se trata essa audiência. Me posicionei no centro daquela sala como fazia há décadas. A postura mudou. A voz mudou. Até o jeito de olhar mudou.
Não era mais o velhinho humilde que entrou ali meia hora antes. Era o desembargador Alberto Silva dos Santos falando. Meu filho alega que eu não tenho condições de cuidar dos meus bens. Vou provar para todos aqui que ele está redondamente enganado. O juiz fez um gesto para que eu continuasse. O Romário estava encostado na parede, branco como uma folha de papel, suando frio. O advogado dele não sabia onde enfiar a cara. E eu comecei a falar com a mesma autoridade que usei durante 40 anos, presidindo as audiências mais complexas do estado do Paraná. Doutor, meu nome completo é Alberto Silva dos Santos. Nasci em 1946 numa fazenda pequena em Apucarana, interior do Paraná. Meu pai era agricultor, minha mãe doméstica. Estudei à luz de lampião até conseguir uma bolsa para fazer direito na Universidade Estadual de Maringá. Me formei em 1971, passei no concurso da magistratura em 1973 e comecei como juiz substituto aqui mesmo em Maringá. Trabalhei 40 anos na justiça. Fui promovido a desembargador em 1995 e me aposentei em 2015. O silêncio na sala era absoluto. Até o barulho do ar-condicionado parecia ter parado. Continuei. Durante esses 40 anos, presidi mais de 15.000 audiências. Julguei casos de todos os tipos. Crimes, questões familiares, disputas empresariais, questões trabalhistas. Escrevi mais de 800 sentenças que foram publicadas em revistas jurídicas. Fui professor de Direito Processual na universidade aos fins de semana durante 20 anos. Orientei dezenas de jovens advogados e juízes. Recebi 2 condecorações do Tribunal de Justiça por serviços prestados à comunidade. O juiz estava me ouvindo com respeito, mas também com uma certa tristeza nos olhos. Ele entendia o que estava acontecendo ali. Um pai tendo que provar sua capacidade mental para o próprio filho. Continuei. Hoje, aos 79 anos, eu acordo todo dia às 5 da manhã. Leio 3 jornais, o Local, o Estadão e a Folha. Cuido da minha horta, que produz tomate, alface, cebolinha e couve. Faço minha própria comida, lavo minha roupa, limpo minha casa, pago minhas contas em dia, controlo minhas finanças, declaro meu imposto de renda sozinho todo ano. Minha mente está lúcida, minha memória está perfeita e minha capacidade de discernimento está intacta. Foi quando olhei diretamente para o Romário. O que não está intacta é minha paciência com o filho que me trata como lixo. A frase caiu como uma pedra no meio daquela sala. O Romário tentou falar alguma coisa, mas eu não deixei. 40 anos, Romário. 40 anos eu trabalhei para dar estudo para você, para que você tivesse oportunidades que eu não tive. 40 anos acordando cedo, estudando até tarde, viajando pelo interior do estado para julgar processos em outras comarcas. E você nunca perguntou o que eu fazia. Nunca teve curiosidade. Para você, eu era só o pai que tinha a obrigação de pagar suas contas. O advogado do Romário tentou intervir. Meritíssimo, meu cliente. Mas eu o cortei. Doutor, me permita terminar. O senhor quer saber sobre minha capacidade mental? Vou dar um exemplo prático. Há 3 semanas, quando recebi essa citação, eu analisei todos os aspectos jurídicos da ação. Pesquisei a jurisprudência sobre interdição de idosos. Li dezenas de acórdãos sobre o tema. E descobri algo interessante. Para que uma pessoa seja considerada incapaz, ela precisa ter comprometimento real e demonstrável de suas faculdades mentais. Não basta a vontade do filho de tomar os bens do pai. O juiz assentiu. Ele sabia que eu estava certo. Continuei. Mais interessante ainda, descobri que existe uma tipificação no Código Penal para filhos que abandonam pais idosos e depois tentam se apropriar de seus bens. Chama-se crime de abandono material e apropriação indébita. Crimes que podem dar de 1 a 4 anos de prisão. O Romário ficou branco de novo. O advogado dele começou a folhear os papéis desesperadamente. Mas eu não vim aqui para ameaçar ninguém com processo criminal. Vim aqui como pai, como homem que dedicou a vida inteira para criar um filho que agora me trata como se eu fosse um estorvo. Minha voz ficou mais baixa, mais pausada. Sabe o que mais me machuca, Romário? Não é você querer minha casa. Não é você me processar. É descobrir que você é capaz de mentir sobre mim em público. Você disse para esse juiz que eu sempre fui um homem simples, sem estudo, que nunca consegui nada importante. Você inventou que eu era pedreiro. Mentiu sobre quem eu sou porque tem vergonha de mim.
O Romário estava com os olhos cheios de lágrimas, mas eu não senti pena. Você quer saber por que eu nunca contei para você sobre meu trabalho? Porque você nunca demonstrou interesse. Quando você era criança, eu chegava em casa e você nem olhava para mim. Quando cresceu, só aparecia aqui para pedir dinheiro. Nas poucas vezes que tentei conversar sobre meu dia, sobre os casos que eu julgava, você mudava de assunto. Então eu parei de tentar. Fiz uma pausa e olhei para o juiz. Doutor, o senhor quer mais alguma prova da minha capacidade mental? Posso recitar de memória artigos do Código Civil, do Código de Processo Civil, da Constituição Federal. Posso explicar procedimentos jurídicos complexos. Posso citar precedentes do Supremo Tribunal Federal. Ou o senhor prefere que eu prove que sei cuidar da minha vida prática? Posso mostrar meus extratos bancários, meus comprovantes de pagamento, minha declaração de imposto de renda. O juiz estava claramente constrangido. Meritíssimo Alberto, eu acho que... Mas eu continuei. Não, doutor. Deixe que eu termine. Meu filho veio aqui dizer que eu sou incapaz, que represento risco para mim mesmo, que não sei cuidar dos meus bens. Então vou provar que não só sei cuidar de tudo isso, como sei muito mais sobre direito do que o advogado que ele contratou para me humilhar. Foi quando olhei mais uma vez para o Romário. Você sabe qual é a diferença entre nós dois? Eu passei a vida construindo algo importante. Você passou a vida com vergonha do que eu construí. Eu dediquei 40 anos para fazer justiça. Você dedicou 40 anos para me julgar sem nem saber quem eu era. E agora, quando descobriu quem eu realmente sou, não vai conseguir mais dormir em paz, sabendo que desperdiçou a chance de ter orgulho do próprio pai. O Romário desabou. Literalmente desabou na cadeira, com a cabeça entre as mãos, soluçando como uma criança. Mas eu não senti pena. Senti raiva. Raiva de ver aquele homem de 40 anos chorando agora, depois de me humilhar publicamente, depois de me chamar de fracasso na frente de estranhos. Agora você chora, Romário? Onde estavam essas lágrimas quando você estava me destruindo há meia hora atrás? Ele levantou a cabeça com os olhos vermelhos. Pai, eu não sabia. Como é que eu ia saber se o senhor nunca me contou? E foi aí que eu perdi a paciência completamente. Como é que você ia saber? Vou te dizer como. Perguntando. Em 40 anos você poderia ter perguntado uma única vez. Pai, o que o senhor faz no trabalho? Mas você nunca perguntou porque não queria saber. Porque para você, eu sempre fui só o banco que pagava suas contas. O juiz tentou acalmar os ânimos. Senhores, vamos tentar. Mas eu levantei a mão. Doutor, me permita continuar. Preciso que meu filho ouça algumas verdades que eu guardei durante décadas. Olhei diretamente para o Romário. Você quer saber por que eu nunca falei sobre meu trabalho? Vou te contar alguns episódios da sua infância que talvez te refresquem a memória. Comecei a caminhar pela sala, como fazia quando proferia minhas sentenças. Você tinha 8 anos quando eu ganhei minha primeira promoção. Cheguei em casa empolgado, querendo contar para você que seu pai tinha sido promovido a juiz titular. Sabe o que você fez? Nem tirou os olhos da televisão. Disse que estava ocupado assistindo desenho. Sua mãe, que Deus a tenha, tentou te chamar para conversar comigo, mas você falou que depois você ouvia. Esse depois nunca chegou. O Romário estava me olhando com uma expressão de quem estava começando a lembrar. Continuei. Você tinha 15 anos quando eu fui escolhido para presidir um caso importante que saiu nos jornais. Um caso de corrupção que envolveu políticos da região. Eu trabalhei 6 meses nesse processo, estudando até altas horas. Quando a sentença foi publicada, saiu minha foto no jornal da cidade. Sua mãe mostrou para você toda orgulhosa. Olha seu pai no jornal. Sabe o que você disse? Que chato, pai. Sempre esses negócios de trabalho. E saiu do quarto. A sala estava em silêncio absoluto. O escrivão tinha parado de digitar e estava prestando atenção na minha fala como se fosse um espetáculo. O advogado do Romário estava olhando para o chão, provavelmente se perguntando como tinha aceitado um caso desses. Você tinha 22 anos quando eu fui promovido a desembargador. Era o maior momento da minha carreira. 49 anos de idade, promovido ao 2º grau da magistratura. Sua mãe organizou um jantar especial para comemorar. Convidou você, sua namorada da época, alguns amigos nossos. Sabe onde você estava na hora do jantar? Numa festa com os amigos. Mandou dizer que não podia perder a festa por causa de coisa de trabalho do pai. O Romário estava chorando de novo.
Mas dessa vez eram lágrimas diferentes. Lágrimas de quem estava começando a entender a merda que tinha feito. Pai, eu era jovem, eu não entendia. E eu o cortei. Não entendia o quê? Que seu pai era importante? Que ele trabalhava para dar orgulho para a família? Ou não entendia porque estava muito ocupado gastando o dinheiro que eu ganhava para se importar de onde ele vinha? Fiz uma pausa e olhei para ele com toda a decepção acumulada de décadas. Sabe o que mais me machucou em todos esses anos? Não foi você nunca perguntar sobre meu trabalho. Foi você ter vergonha de mim na frente dos seus amigos. Quantas vezes eu cheguei em casa e ouvi você falando ao telefone: meu pai é só um funcionário público, não é nada demais. Quantas vezes você pediu para eu não buscar você na escola porque meu carro era simples demais e você tinha vergonha? O juiz estava claramente desconfortável com aquela exposição familiar, mas eu precisava falar. Doutor, o senhor está vendo aqui um filho que passou 40 anos menosprezando o pai sem nem saber quem ele era. Ele está chorando agora não porque se arrependeu. Está chorando porque descobriu que desperdiçou a chance de ter orgulho de mim. E sabe qual é a parte mais irônica? Ele veio aqui me acusar de incapacidade mental, quando a única pessoa incapaz nessa sala é ele. Incapaz de reconhecer valor, incapaz de respeitar o pai, incapaz de ter curiosidade sobre a própria família. O Romário se levantou, cambaleando. Pai, me perdoa. Eu posso mudar, posso ser diferente. E foi aí que eu disse as palavras mais duras que já pronunciei na vida. Perdão? Você acha que isso é questão de perdão? Romário, você tem 40 anos. Não é mais uma criança que pode ser corrigida. Você é um homem adulto que escolheu desprezar o pai durante 4 décadas, que mentiu sobre mim em público, que tentou me declarar incapaz mental para roubar meus bens. E agora quer que eu perdoe porque descobriu que se enganou sobre quem eu sou? Caminhei até ficar bem próximo dele. Sabe o que eu aprendi em 40 anos julgando pessoas? Que algumas coisas não têm perdão. Não porque a pessoa que foi machucada não quer perdoar, mas porque algumas atitudes revelam o caráter verdadeiro de uma pessoa. E o seu caráter, meu filho, foi revelado hoje nessa sala. Você é capaz de humilhar publicamente o próprio pai por dinheiro. Isso não se perdoa. Isso se lamenta. O advogado dele tentou uma última cartada. Meritíssimo. Talvez possamos conversar sobre um acordo. Mas eu o interrompi. Doutor, não há acordo possível. Meu filho veio aqui me acusar de incapacidade mental. Eu provei que estou plenamente capaz. Agora quero que o senhor julgue essa ação pelo que ela realmente é. Uma tentativa de apropriação indébita dos bens de um idoso. E quero que conste na ata que o autor da ação mentiu sobre os fatos, desrespeitou o requerido publicamente e demonstrou total desconhecimento sobre a vida e a carreira do próprio pai. O juiz assentiu gravemente. Meritíssimo Alberto, eu acredito que temos elementos suficientes para... Mas eu levantei a mão mais uma vez. Doutor, ainda não terminei. Ainda tenho algumas coisas para dizer sobre essa questão de incapacidade mental. E sobre o que pretendo fazer daqui para frente com a minha vida, já que meu filho tanto se preocupa com meu bem-estar. Decisões que um homem incapaz jamais conseguiria tomar. O juiz me deu atenção total. O Romário parou de chorar e me olhou com uma expressão de pânico. Ele sabia que o que eu ia dizer não seria bom para ele. Continuei. Primeira decisão. Vou voltar a trabalhar. Não como desembargador, obviamente, mas como consultor jurídico. Já recebi 3 convites de escritórios de advocacia aqui em Maringá que souberam da minha disponibilidade. Aparentemente, minha experiência de 40 anos ainda tem algum valor no mercado. A ironia não passou despercebida por ninguém na sala. Enquanto o Romário me acusava de incapacidade mental, eu estava sendo procurado por escritórios para trabalhar como consultor. Segunda decisão. Vou vender minha casa atual. É grande demais para um homem sozinho e, francamente, não quero mais morar num lugar onde meu próprio filho se sente no direito de aparecer quando quer para me humilhar. Vou comprar um apartamento menor, mais moderno, com segurança. O Romário ficou pálido. Pai, o senhor não pode vender a casa. E eu ri. Ri mesmo, na frente de todo mundo. Não posso? Romário, há meia hora atrás você estava dizendo para esse juiz que eu não tenho capacidade para cuidar dos meus bens. Agora está me dizendo que eu não posso vender minha própria casa? Decide aí. Ou eu sou capaz, ou eu não sou.
Não dá para ser incapaz quando convém para você e capaz quando não convém. O advogado dele tentou argumentar. Mas, senhor Alberto, a casa tem valor sentimental. E eu o cortei com uma frieza que gelou a sala. Valor sentimental? Doutor, essa casa onde eu moro há 30 anos é o lugar onde meu filho me desprezou durante décadas. É onde ele vinha só para pedir dinheiro. É onde ele trazia as namoradas e falava para elas que eu era só um funcionário público aposentado. Que valor sentimental essa casa pode ter para mim? Continuei. Terceira decisão. E essa é a mais importante. Vou fazer testamento. Um testamento detalhado, específico, irrevogável. E vou deixar bem claro nesse documento quem vai receber o quê e por quê. Vou anexar a este testamento uma carta explicando os motivos das minhas decisões, incluindo os eventos de hoje. Quero que fique registrado para a posteridade o tipo de filho que eu criei. O silêncio na sala era ensurdecedor. O Romário estava respirando pesado, com a cara vermelha. Eu sabia que ele estava imaginando o que eu ia fazer com a herança, e isso me dava uma satisfação enorme. Quarta decisão. Vou retomar minha vida social. Durante esses 10 anos de aposentadoria, eu me isolei. Vivi de forma simples demais. Mas hoje eu percebi que preciso conviver com pessoas que me respeitam. Vou voltar a frequentar o Clube dos Magistrados Aposentados. Vou aceitar os convites para palestras que sempre recebo. Vou viajar. Olhei diretamente para o Romário. Sabe por que eu me isolei esses anos todos? Porque toda vez que eu ia em algum evento social, alguém perguntava sobre você. Como está seu filho desembargador? O que seu filho faz? E eu tinha que inventar desculpas para você nunca aparecer, para você nunca me acompanhar em nada. Eu tinha vergonha de admitir que meu filho tinha vergonha de mim. Mas isso acabou. Agora vou falar a verdade. Tenho um filho que descobriu quem eu era aos 40 anos de idade, tentando me roubar. O juiz estava claramente desconfortável, mas eu precisava terminar. Quinta e última decisão. Vou cortar qualquer tipo de relação com pessoas que não me respeitam. Isso inclui parentes, conhecidos e filhos. Aos 79 anos, eu não tenho mais tempo para desperdiçar com quem não sabe o meu valor. A vida é curta demais para ser gasta tentando conquistar o respeito de quem deveria me respeitar naturalmente. Foi quando o Romário se desesperou completamente. Pai, o senhor não pode fazer isso comigo. Eu sou seu filho. E aí, eu disse algo que ecoou por toda aquela sala. Filho? Romário? Filho é quem honra o pai, quem tem orgulho da família, quem está presente nos momentos importantes. Você não é meu filho há muito tempo. Você é só um homem de 40 anos que compartilha meu sobrenome e que acabou de descobrir que desperdiçou a vida inteira desprezando alguém importante. Ele tentou se aproximar de mim. Pai, me dá uma chance. Posso mudar. Mas eu dei um passo para trás. Chance? Romário, eu te dei 40 anos de chances. 40 anos esperando que você perguntasse sobre mim, que demonstrasse interesse pela minha vida, que tivesse orgulho do seu pai. Você desperdiçou todas essas chances. E hoje, quando você me trouxe para esse tribunal para me humilhar, você perdeu a última chance que tinha. O advogado dele fez uma última tentativa. Senhor Alberto, talvez se conversássemos, mas eu o interrompi. Doutor, não há mais nada para conversar. A situação está clara. Meu filho me processou alegando incapacidade mental. Eu provei que estou plenamente capaz. Mais que isso, provei que sou mais capaz que ele imaginou nos piores sonhos. Agora quero que essa ação seja julgada improcedente e que conste nos autos que foi uma tentativa de apropriação indébita. Olhei para o juiz. Doutor, o senhor tem alguma dúvida sobre minha capacidade mental? Sobre minha capacidade de tomar decisões? Sobre minha lucidez? O juiz balançou a cabeça. Nenhuma dúvida, meritíssimo Alberto. Então me virei para o Romário uma última vez. Pronto, meu filho. Você ouviu do juiz. Seu pai está plenamente capaz. Capaz de trabalhar, capaz de vender sua casa, capaz de fazer testamento e, principalmente, capaz de escolher quem merece estar na sua vida. E você não merece. O juiz se levantou. A sala inteira ficou em silêncio, esperando a decisão. Mas antes que ele falasse qualquer coisa, aconteceu algo que ninguém esperava. A porta da sala se abriu e entrou um homem de uns 60 anos, de terno escuro, com uma postura que deixava claro que ele não era qualquer pessoa. O juiz imediatamente o reconheceu e se curvou.
Desembargador Henrique, que honra tê-lo aqui. Eu reconheci o homem na hora. Era Henrique Moreira, atual desembargador do Tribunal de Justiça, um dos meus antigos colegas. Ele olhou pela sala até me ver e sorriu. Alberto, soube que você estava aqui e vim cumprimentar pessoalmente. Atravessou a sala e me abraçou com o respeito de sempre. Meu amigo, que saudades. Como você está? O Romário estava assistindo àquilo como se fosse um pesadelo. Em menos de uma hora, ele havia descoberto que o pai que chamou de fracasso era respeitado por juízes. E agora estava vendo um desembargador em exercício entrar na sala especificamente para me cumprimentar. O constrangimento estava estampado na cara dele. Henrique se virou para o juiz. Doutor, espero não estar atrapalhando. Soube que o desembargador Alberto estava aqui e não resisti a vir falar com ele. Fazia tempo que não nos víamos. O juiz respondeu. De forma alguma, excelência. Na verdade, estávamos encerrando uma audiência. Henrique olhou ao redor, percebeu a tensão no ar e perguntou. Tudo bem, Alberto? Eu sorri pela primeira vez naquela manhã. Tudo ótimo, Henrique. Só resolvendo alguns assuntos familiares. Henrique olhou para o Romário, que estava encostado na parede como se quisesse desaparecer, e depois para mim. Assuntos familiares? Espero que nada sério. Eu respondi com uma tranquilidade que surpreendeu até a mim mesmo. Meu filho aqui estava preocupado com minha capacidade mental. Queria ter certeza de que eu ainda estava apto para cuidar dos meus bens. Henrique deu uma gargalhada. Sua capacidade mental? Alberto, você é uma das mentes mais brilhantes que já conheci na magistratura. Ainda semana passada comentei com outros colegas sobre suas sentenças em casos de direito de família. São estudadas até hoje nas universidades. Ele se virou para o Romário. Você deve ter muito orgulho do seu pai, jovem. Ele é uma lenda viva na justiça paranaense. O Romário tentou falar alguma coisa, mas só conseguiu balbuciar. Eu não sabia. Henrique ficou surpreso. Não sabia? Como não sabia? Seu pai foi um dos desembargadores mais respeitados da história do nosso tribunal. As sentenças dele são citadas em livros de direito, em teses de mestrado e doutorado. Ele formou uma geração inteira de magistrados. Foi quando eu decidi aproveitar o momento. Henrique, meu filho nunca se interessou pelo meu trabalho. Para ele, eu sempre fui só um funcionário público aposentado. Tanto que veio aqui hoje me processar alegando incapacidade mental. Henrique ficou chocado. Processar? Alberto, você está brincando? Olhou para o juiz. Doutor, isso é sério? O juiz confirmou. Infelizmente é, excelência. Uma ação de interdição por alegada incapacidade mental. Henrique olhou para o Romário com uma expressão de incredulidade. Rapaz, você processou seu próprio pai alegando incapacidade mental? O desembargador Alberto Silva dos Santos? O tom da voz dele deixava claro o que ele pensava daquilo. O Romário estava vermelho de vergonha. Eu não sabia quem ele era. Eu pensava. Henrique o interrompeu. Você não sabia quem seu pai era? Como é possível não saber que seu pai é uma das maiores autoridades jurídicas do Estado? Olhou para mim. Alberto, como é que chegamos a esse ponto? Eu respondi com a tranquilidade de quem já tinha feito as pazes com a situação. Chegamos aqui porque meu filho passou 40 anos da vida com vergonha de mim, Henrique. Ele nunca perguntou sobre meu trabalho, nunca demonstrou interesse pela minha carreira, nunca quis saber quem eu era. Para ele, eu sempre fui um peso, um velho sem importância. Até hoje de manhã, quando descobriu quem estava tentando humilhar. Henrique balançou a cabeça. Isso é muito triste, Alberto. Muito triste mesmo. Se virou para o Romário. Jovem, você faz ideia do que desperdiçou. Seu pai é um homem que dedicou a vida inteira para fazer justiça, para proteger famílias, para educar pessoas. Ele poderia ter te ensinado tanto sobre a vida, sobre princípios, sobre caráter. O Romário tentou se defender, mas ele nunca me contou nada. E Henrique o cortou. Ele nunca contou porque você nunca perguntou. Um pai não vai ficar se gabando do próprio trabalho se o filho não demonstra interesse. Isso se chama humildade, uma qualidade que seu pai sempre teve de sobra. Foi quando o juiz decidiu retomar a audiência. Bem, senhores, acho que podemos encerrar aqui. Desembargador. Alberto, o senhor tem mais alguma colocação? Eu me posicionei uma última vez. Sim, doutor.
Quero que conste na ata que meu filho mentiu sobre minha capacidade mental, que tentou se apropriar dos meus bens através de uma ação infundada, e que demonstrou total desconhecimento sobre a vida e a carreira do próprio pai. Quero que essa ação seja julgada não apenas improcedente, mas que seja caracterizada como litigância de má-fé. Henrique assentiu. Alberto está certíssimo, doutor. Isso não é apenas uma ação improcedente, é uma tentativa de apropriação indébita disfarçada de preocupação familiar. O juiz concordou. Perfeito. Vou determinar o arquivamento imediato do processo e aplicar multa por litigância de má-fé. O Romário fez uma última tentativa desesperada. Pai, por favor. Mas eu o interrompi. Não, Romário. Chega. Você teve 40 anos para ser meu filho. Escolheu ser outra coisa. Agora vive com as consequências das suas escolhas. Me virei para Henrique. Meu amigo, vamos almoçar? Temos muito que conversar. Henrique sorriu. Claro, Alberto. Será um prazer. Caminhamos em direção à porta. Antes de sair, me virei uma última vez para o Romário. Ah, e meu filho. Agora você pode contar para os seus amigos quem seu pai realmente é. Quem sabe eles te ensinem o significado da palavra orgulho. 3 semanas se passaram desde aquela audiência. 3 semanas que mudaram completamente a minha vida. No dia seguinte ao tribunal, meu telefone não parou de tocar. A notícia do que aconteceu se espalhou rapidamente pelo meio jurídico de Maringá. Advogados, juízes, promotores, todos ligando para saber se era verdade que eu havia sido processado pelo próprio filho, e todos se oferecendo para me ajudar no que eu precisasse. Foi impressionante descobrir como as pessoas me respeitavam. Durante esses 10 anos de aposentadoria, vivendo de forma discreta, eu havia esquecido completamente do impacto que minha carreira teve na vida de tanta gente. Doutor Fernando, um dos advogados mais conceituados da cidade, me ligou pessoalmente. Desembargador Alberto, soube do que aconteceu. Isso é uma vergonha. O senhor moldou a justiça nesta região durante décadas. Se precisar de qualquer coisa, conte comigo. Mais impressionante ainda foi descobrir que minha história havia chegado até os jornais. Não os detalhes íntimos, claro, mas o fato de um ex-desembargador ter sido processado por incapacidade mental pelo próprio filho virou notícia. O jornal local publicou uma matéria sobre minha carreira, lembrando casos importantes que julguei, decisões que marcaram época. Li aquela matéria e me dei conta de que eu realmente havia construído algo importante, algo que meu próprio filho nunca soube valorizar. O Romário tentou me procurar várias vezes. Ligou para minha casa dezenas de vezes, mas eu não atendi. Apareceu na minha porta 3 vezes, mas eu não abri. Deixou cartas na caixa de correio, cartas que eu joguei no lixo sem ler. Não por maldade, mas porque algumas pontes, quando queimadas, não têm mais volta. E a ponte entre mim e ele foi queimada no momento em que ele me olhou com desprezo naquele tribunal. Na segunda semana, algo aconteceu que me trouxe uma satisfação imensa. Eu estava no supermercado fazendo minhas compras quando encontrei o Dr. Ricardo, o advogado que representou o Romário naquela audiência. O homem ficou vermelho quando me viu, claramente constrangido. Cumprimentou com aquela educação forçada. Bom dia, desembargador Alberto. Eu respondi tranquilamente. Bom dia, doutor. Como estão os negócios? Ele tentou se explicar. Desembargador, sobre aquela audiência, eu não sabia quem o senhor era. Se soubesse, jamais teria aceitado o caso. E eu ri na cara dele. Doutor, isso é exatamente o problema. O senhor aceitou processar um idoso por incapacidade mental sem nem pesquisar quem ele era. Aceitou acusar um homem de senilidade baseado apenas na palavra de um filho que queria roubar a herança. Isso diz muito sobre o tipo de profissional que o senhor é. O homem ficou ainda mais constrangido. Desembargador, mas eu o interrompi. Doutor, o senhor aprendeu uma lição importante. Sempre pesquise sobre quem está processando, principalmente quando se trata de questões familiares. Porque às vezes o velho incapaz pode ser alguém que conhece mais sobre direito do que o advogado que está tentando enganar. Ele saiu dali com o rabo entre as pernas. Na 3ª semana, recebi uma visita que me emocionou profundamente. Era a doutora Marisa, uma juíza que havia sido minha estagiária há 20 anos. Ela soube da história e veio me visitar. Desembargador Alberto, não consegui acreditar quando soube. Como um filho pode fazer isso com o próprio pai? Conversamos por horas.
Ela me contou como minhas orientações haviam moldado a carreira dela, como ela ainda usava princípios que aprendi com ela. Foi quando ela me disse algo que mexeu comigo. Desembargador, o senhor salvou minha família uma vez. Lembra do caso da guarda da minha irmã, há 15 anos? Quando meu cunhado tentou tirar a guarda das crianças dela alegando que ela era incapaz, o senhor julgou aquele caso com tanta sabedoria, com tanta humanidade. Minha irmã me disse que nunca esqueceu das palavras do Senhor. A justiça não é apenas aplicar a lei, é proteger quem precisa ser protegido. Eu lembrava do caso. Uma mãe sendo acusada injustamente pelo ex-marido, que queria a guarda das crianças apenas para não pagar pensão. Julguei a favor dela, claro, mas nunca imaginei que aquela decisão havia marcado tanto a família da doutora Marisa. Desembargador, quantas famílias o senhor protegeu durante sua carreira? Quantas injustiças o senhor impediu? E agora é o senhor que está sendo injustiçado pelo próprio filho. Foi aí que eu entendi algo importante. Durante 40 anos, eu protegi famílias. Defendi pais, mães, filhos, netos de injustiças e abusos. Julguei centenas de casos de conflitos familiares, sempre buscando o que era melhor para todos. E agora, ironicamente, eu estava vivendo na pele o tipo de situação que julguei tantas vezes. Um filho tentando se apropriar dos bens do pai idoso. A diferença é que eu sabia me defender. Eu conhecia a lei, conhecia os procedimentos, sabia exatamente quais eram meus direitos. Mas quantos outros idosos não tiveram a mesma sorte? Quantos não foram humilhados pelos próprios filhos, sem ter como se defender? Essa reflexão me fez tomar uma decisão importante. Liguei para o Dr. Fernando e aceitei a proposta dele para trabalhar como consultor. Mas com uma condição. Queria me especializar em casos de defesa de idosos contra abusos familiares. Queria usar minha experiência para proteger pessoas que estivessem passando pelo que eu passei. Doutor, eu disse para ele, quero transformar minha dor em proteção para outros. Ele ficou empolgado com a ideia. Desembargador, isso seria maravilhoso. O senhor tem a experiência, o conhecimento e agora tem a motivação pessoal. Seria um trabalho de utilidade pública fantástico. E foi assim que, aos 79 anos, eu encontrei um novo propósito para a minha vida. Enquanto isso, soube por terceiros que o Romário estava enfrentando problemas na empresa dele. Aparentemente, quando a história se espalhou, alguns clientes ficaram desconfortáveis em fazer negócios com um homem que havia processado o próprio pai por incapacidade mental. A reputação dele no meio empresarial da cidade foi abalada. Senti pena? Não. Senti que a vida tem um jeito próprio de fazer justiça. No final da terceira semana, estava em casa organizando meus livros de direito quando o telefone tocou. Era um número que eu não reconhecia. Atendi. Alô? Do outro lado, uma voz feminina. Desembargador Alberto? Meu nome é Carla. Sou neta do senhor Romário. Eu gostaria muito de conversar com o senhor. Neta do Romário? Eu fiquei confuso por um momento. Meu filho nunca foi casado, nunca teve filhos. Pelo menos era o que eu sabia. Moça, acho que você se enganou de número. Meu filho não tem filhos. Ela respondeu com uma voz embargada. Tem sim, vô Alberto. Tem uma filha de 20 anos que ele nunca assumiu. Eu sou sua neta Carla e preciso muito falar com o senhor. O mundo parou por um instante. Uma neta? O Romário tinha uma filha que eu nunca soube que existia? Carla, onde você está? Podemos nos encontrar? Ela disse que estava na cidade, que tinha vindo especificamente para me conhecer depois de souber da história do tribunal. Vô, posso ir na sua casa agora? Eu trouxe documentos para provar quem eu sou. 40 minutos depois, ela estava na minha porta. Uma moça linda, de cabelos castanhos, olhos claros, com uma semelhança impressionante com minha falecida esposa quando era jovem. Ela me mostrou a certidão de nascimento. Carla Santos Silva, filha de Romário Silva dos Santos e Sandra Regina Silva, nascida em 2005. Minha neta existia há 20 anos e eu nunca soube. Carla, me conta essa história direito. Como é que seu pai nunca me falou de você? Ela sentou na minha sala, claramente nervosa. Vô, meu pai abandonou minha mãe quando soube que ela estava grávida. Disse que não ia assumir responsabilidade que ia atrapalhar a vida dele. Minha mãe criou eu sozinha, trabalhando como diarista.
Nunca recebemos um centavo de pensão dele. Senti uma raiva subindo pelo peito. Uma raiva diferente da que senti no tribunal. Essa era uma raiva de avô que descobriu que tinha uma neta abandonada pelo próprio filho. E você, como soube de mim? Ela explicou. Vô, eu sempre soube que meu pai se chamava Romário Silva dos Santos, mas nunca consegui encontrar ele. Até que semana passada, uma amiga da minha mãe viu a notícia no jornal sobre a audiência do senhor. Ela reconheceu o sobrenome e me contou. Carla me mostrou fotos no celular. Fotos dela pequena, formatura do ensino médio, primeiro emprego. 20 anos de vida que eu perdi por causa da irresponsabilidade do Romário. Minha mãe sempre falou bem do senhor, vô. Ela dizia que se um dia eu encontrasse meu avô, ele seria uma boa pessoa. Que não podia ser ruim, porque senão não teria criado meu pai direito. Eu ri com ironia. Sua mãe se enganou, Carla. Eu criei seu pai, mas aparentemente criei mal. Porque um homem que abandona a própria filha e depois tenta roubar o pai, não foi bem criado. Ela ficou em silêncio por um momento, depois disse: Vô, eu vi a notícia do que ele fez com o senhor. Fiquei com tanta vergonha. Pensei que o senhor não ia querer me conhecer. Carla, você não tem nada a ver com as escolhas do seu pai. Você é inocente em tudo isso. Conversamos por horas. Ela me contou sobre a vida dela, sobre como trabalhou desde os 15 anos para ajudar a mãe, sobre como estudou à noite para conseguir se formar no ensino médio. Uma menina batalhadora, trabalhadora, com caráter. Tudo o que o pai dela não tinha. Vô, posso fazer uma pergunta? Ela estava hesitante. Por que meu pai é assim? Por que ele abandonou eu e minha mãe? Por que ele fez aquilo com o senhor? Eu suspirei fundo. Carla, seu pai sempre foi egoísta. Sempre pensou só nele mesmo. Eu achei que fosse só comigo, mas agora vejo que é com todo mundo. Ele não sabe amar, não sabe ser grato, não sabe reconhecer valor. Foi quando ela me disse algo que mexeu comigo. Vô, sabe o que mais me machuca? É saber que eu podia ter tido um avô durante esses 20 anos. Podia ter aprendido com o senhor. Podia ter tido uma família de verdade. Mas por causa do meu pai, eu cresci sem conhecer o senhor. Senti os olhos marejarem. 20 anos perdidos. 20 anos que eu podia ter sido avô, ter ensinado coisas para essa menina, ter estado presente na vida dela. Carla, me conta uma coisa. Você precisa de alguma coisa? Sua mãe está bem? Vocês estão passando por alguma dificuldade? Ela balançou a cabeça. Não, vô. Minha mãe conseguiu comprar uma casinha pequena com muito sacrifício. Eu trabalho numa loja no centro da cidade. A gente se vira. Não vim aqui pedir nada, vim só para conhecer o senhor. Isso me impressionou ainda mais. Uma moça de 20 anos que poderia estar aqui tentando se aproveitar da situação, pedindo dinheiro, se fazendo de vítima. Mas não. Ela só queria conhecer o avô. Só queria ter a família que o pai negou para ela. Carla, eu quero que você saiba uma coisa. A partir de hoje, você tem um avô. E esse avô vai compensar os 20 anos perdidos. Ela começou a chorar. Vô, o senhor não sabe o quanto isso significa para mim. Eu sempre sonhei em ter uma família completa. Eu a abracei. E naquele momento senti algo que não sentia há muito tempo. Amor verdadeiro de família. Não o amor forçado que eu tentei sentir pelo Romário durante décadas, mas um amor genuíno, natural. Carla, me conta sobre seus planos, seus sonhos. O que você quer fazer da vida? Ela me falou que sempre quis fazer faculdade de psicologia, mas não tinha condições financeiras. Que sonhava em ajudar pessoas, em fazer diferença na vida de alguém. Quando ouvi isso, soube exatamente o que fazer. Carla, você vai fazer essa faculdade. Seu avô vai custear seus estudos. E sabe por quê? Porque você merece. Porque você é o que há de bom na nossa família. Porque você vai usar essa formação para ajudar pessoas, não para se aproveitar delas como seu pai fez. Ela protestou. Vô, eu não posso aceitar. Mas eu a interrompi. Pode e vai aceitar. É meu dinheiro. É minha neta. É minha decisão. Foi quando eu tive uma ideia que me deu uma satisfação enorme. Carla, você sabe que seu pai tentou me processar porque queria ficar com minha herança? Ela assentiu. Pois então ele vai descobrir que a herança que ele tanto queria já tem destino certo. Vai toda para você. Para a filha que ele abandonou. A expressão no rosto dela foi de puro choque. Vô, o senhor não precisa... Mas eu sorri.
Preciso sim, Carla. Preciso fazer justiça. Seu pai desperdiçou 40 anos sendo meu filho. Você não desperdiçou nem 40 minutos sendo minha neta. 2 semanas depois que conheci a Carla, eu estava em casa preparando os documentos para o testamento quando alguém começou a bater na porta com desespero. Não era uma batida normal. Era alguém socando a porta. Olhei pela janela e vi o Romário, mas não o Romário arrumado do tribunal. Era um homem descabelado, com a roupa amarrotada, olhos vermelhos. Parecia que não dormia há dias. Pai, eu sei que o senhor está aí. Preciso falar com o senhor. Ele gritava tanto que os vizinhos começaram a aparecer nas janelas. Eu abri a porta, não para recebê-lo, mas para evitar que ele fizesse mais escândalo. O que você quer, Romário? Ele estava desesperado. Pai, é verdade que o senhor conheceu a Carla? É verdade que ela é minha filha? Então ele sabia. Alguém tinha contado para ele. É verdade. Conheci minha neta há 2 semanas. Uma menina maravilhosa que você abandonou há 20 anos. Ele tentou entrar, mas eu bloqueei a passagem. Pai, me deixa explicar. Eu ri. Explicar o quê, Romário? Que você engravidou uma moça e fugiu como um covarde? Que deixou sua filha crescer sem pai? Que nunca pagou 1 centavo de pensão? Pai, eu era jovem. Eu não estava preparado. E aí eu explodi. Jovem? Romário, você tinha 20 anos. Era um homem adulto. E mesmo que fosse jovem, abandonar a própria filha é covardia em qualquer idade. Ele estava suando frio. Pai, eu posso corrigir isso agora. Posso reconhecer ela. Posso ajudar. Agora? Depois de 20 anos? Depois que ela cresceu sem você? Depois que a mãe dela trabalhou como diarista para sustentar sua filha sozinha? Eu estava olhando para ele com nojo absoluto. Você sabe por que quer corrigir agora, Romário? Porque descobriu que ela vai herdar tudo que você queria roubar de mim. A cara dele confirmou tudo. Era exatamente isso. Ele não estava ali por arrependimento. Estava ali por interesse. Como é que você soube que ela vai herdar? Ele gaguejou. Alguém me disse que... Eu o cortei. Alguém te disse que eu refiz meu testamento, que deixei tudo para a Carla. E agora você quer correr atrás da filha que abandonou. Pai, isso não é justo. Eu sou seu filho. Ele gritou isso de um jeito tão desesperado que até deu pena, mas uma pena passageira. Filho, Romário, filho é quem honra o pai, quem cuida da família, quem tem responsabilidade. Você abandonou sua própria filha. Que tipo de filho faz isso? Ele tentou argumentar. Mas eu mudei, pai. Posso ser diferente. Você mudou? Romário, há 1 mês você me processou tentando me declarar incapaz mental para roubar meus bens. Me chamou de fracasso na frente de estranhos. E agora vem me dizer que mudou? Eu balancei a cabeça. Você só muda quando convém. Quando descobriu que eu era desembargador, quis mudar. Quando descobriu que tem uma filha que vai herdar tudo, quer mudar de novo. Foi quando ele fez algo que me surpreendeu. Se ajoelhou na minha frente, ali na porta de casa, na frente de todos os vizinhos. Pai, pelo amor de Deus, me perdoa. Eu reconheço que errei. Reconheço que fui um filho ruim, que abandonei minha filha. Mas me dá uma chance. Não pode deixar tudo para ela e me deixar sem nada. Eu olhei para ele, ajoelhado ali, e senti nada. Nem raiva, nem pena, nem amor. Nada. Levanta daí, Romário. Você está se humilhando na frente dos vizinhos. Ele se levantou, com os olhos cheios de lágrimas. Pai, então o que eu preciso fazer? O que o senhor quer que eu faça? O que eu quero? Romário, eu quero que você vá embora e me deixe em paz. Quero que pare de me perseguir, de me telefonar, de aparecer aqui. Quero que aceite que perdeu o direito de ser meu filho no dia que me olhou com desprezo naquele tribunal. Ele estava desesperado. Mas pai, e a herança? O senhor vai mesmo deixar tudo para ela? E aí eu disse algo que o destruiu completamente. Não só vou deixar tudo para ela, como vou fazer questão de que você saiba disso todos os dias da sua vida. Vou fazer questão de que toda a cidade saiba que Alberto Silva dos Santos deixou sua herança para a neta batalhadora que o filho abandou, e não para o filho covarde que tentou roubá-lo. Romário ficou branco. Pai, o senhor não pode fazer isso comigo. E eu respondi, posso e vou fazer. Sabe por quê? Porque é meu dinheiro, são meus bens, é minha decisão. E eu escolho dar tudo para quem merece.
Para uma menina que em 2 semanas me deu mais alegria e orgulho do que você me deu em 40 anos. Mas, pai, eu sou seu sangue! Ele gritou. E eu respondi com uma frieza que gelou até os vizinhos que estavam ouvindo. Sangue não significa nada, Romário. Caráter significa. E você não tem caráter. A Carla tem. Ela é mais minha família do que você jamais foi. Foi quando ele tentou a última cartada. Pai, e se eu procurar ela? E se eu tentar ser pai dela agora? Eu ri na cara dele. Pode procurar, pode tentar. Mas sabe o que vai acontecer? Ela vai descobrir que tipo de homem você é. Vai descobrir que você só apareceu na vida dela quando soube da herança. Vai descobrir que você é capaz de processar o próprio pai por dinheiro. E aí ela vai entender por que eu escolhi ela em vez de você. Ele ficou ali parado por um momento, como se estivesse processando que havia perdido tudo definitivamente. Pai, o senhor está cometendo uma injustiça. E eu o interrompi. Injustiça? Romário, injustiça foi você abandonar sua filha. Injustiça foi você me humilhar em público. Injustiça foi você tentar me roubar. O que eu estou fazendo se chama justiça. Comecei a fechar a porta. Agora vai embora, Romário. E não volta mais. Da próxima vez que você aparecer aqui, eu chamo a polícia e registro um boletim de ocorrência por perturbação do sossego. Ele tentou segurar a porta. Pai. Mas eu falei firme. Não sou mais seu pai. Você perdeu esse direito. Agora sou apenas o avô da Carla. Fechei a porta na cara dele. Ouvi ele ficando ali fora por mais alguns minutos. Depois ouvi o barulho do carro dele indo embora. Sentei na poltrona da sala e respirei fundo. Era a última vez que eu ia ter que lidar com aquilo. A última vez que ia ter que olhar para o homem que me decepcionou todos os dias da minha vida. Peguei o telefone e liguei para a Carla. Minha neta, pode vir aqui em casa? Precisamos conversar sobre uma coisa importante. Ela disse que vinha na hora. Quando chegou, contei tudo o que tinha acontecido. Como o pai dela havia aparecido desesperado por causa da herança. Vô, ele quer me conhecer agora? Ela perguntou. E eu respondi. Quer. Mas não por amor, Carla. Por interesse. Porque descobriu que você vai herdar tudo o que ele queria. Ela ficou em silêncio por um momento. E se ele me procurar? Eu sorri. Aí você decide. Mas eu confio no seu caráter. Confio que você vai ver através das mentiras dele. Hoje, sentado aqui na varanda do meu apartamento novo, olhando a Carla estudando para a faculdade de psicologia na mesa da sala, posso dizer que encontrei a paz que procurei a vida inteira. Essa manhã, enquanto tomava meu café, olhei para ela debruçada sobre os livros e pensei em como a vida tem dessas ironias. O Romário passou 40 anos desprezando um pai que poderia ter sido motivo de orgulho. Agora eu tenho uma neta que em 6 meses me deu mais alegria e satisfação do que ele me deu em 4 décadas. Ela levantou a cabeça dos estudos e sorriu. Bom dia, avô. O senhor dormiu bem? Essa pergunta simples, feita todos os dias com carinho genuíno, vale mais que todos os anos de indiferença que recebi do meu filho. O Romário tentou procurar a Carla várias vezes. Na primeira vez, ela aceitou conversar com ele. Voltou para casa chorando, me contou que ele havia pedido desculpas por ter abandonado ela, mas que durante toda a conversa só falava sobre dinheiro, sobre a herança, sobre como podiam ser uma família de novo agora que se encontraram. Ela viu através da farsa dele na primeira conversa. Vô, ele não quer ser meu pai. Ele quer ser sócio da herança. Falou mais sobre seus problemas financeiros do que sobre os 20 anos que perdemos. Carla devolveu tudo e disse uma frase que me encheu de orgulho. Meu avô me ensinou que caráter não se compra com presente. Se o senhor queria ser meu pai, deveria ter pensado nisso 20 anos atrás. As pessoas que conheciam minha história apenas balançavam a cabeça. Como é que um homem que abandona a própria filha e depois processa o pai por dinheiro pode falar em manipulação? A empresa dele faliu 3 meses depois da audiência. Aparentemente, a reputação abalada pelos acontecimentos do tribunal afetou gravemente os negócios dele. Vários clientes cancelaram contratos depois de souberam da história. Um dos fornecedores me contou que quando a notícia se espalhou, muita gente ficou desconfortável em fazer negócios com um homem que havia processado o próprio pai alegando incapacidade mental. Desembargador, ele me disse. Se ele é capaz de fazer isso com o pai, imagina o que faria com um cliente ou parceiro.
Ele tentou me roubar, alegando que eu era incapaz de cuidar dos meus bens, e acabou perdendo os próprios bens por incapacidade de cuidar da própria reputação. Meu trabalho como consultor jurídico especializado em defesa de idosos está indo muito melhor do que imaginei. Já ajudei mais de 50 pessoas em situações parecidas com a minha. Pessoas que estavam sendo processadas pelos próprios filhos, netos gananciosos querendo antecipar heranças, famílias inteiras tentando se apropriar de bens de parentes idosos, alegando incapacidade mental. Cada caso que resolvo me dá uma satisfação enorme, como se eu estivesse pagando uma dívida com a vida. Semana passada, atendi uma senhora de 82 anos que estava sendo processada por 3 filhos ao mesmo tempo. Cada um queria uma parte dos bens dela, todos alegando que ela não tinha mais condições de decidir sobre a própria vida. Quando conversei com ela, descobri uma mulher lúcida, inteligente, que havia criado 3 filhos sozinha depois que o marido morreu. Doutor Alberto, ela me disse, eles nunca me visitavam. Agora que souberam que eu tenho uma casa e umas economias, apareceram todos juntos querendo me ajudar. Agora posso morrer em paz, sabendo que não vou ser roubada pelos próprios filhos. Esses momentos me fazem sentir que minha dor teve algum propósito, que minha experiência pode proteger outros idosos de passarem pela humilhação que passei. A Carla está no 3º semestre de psicologia e é a primeira da turma. Todas as noites, depois do jantar, ela me conta sobre as aulas, sobre os casos que estudam, sobre as teorias que aprende. É uma conversa que eu nunca tive com o Romário em 40 anos. Ela se interessa pela minha experiência, pergunta como eu lidava com questões familiares quando era juiz, quer saber sobre os casos mais difíceis que julguei. Vô, ela me disse outro dia, o senhor já percebeu que a maioria dos seus casos mais difíceis envolviam conflitos familiares? Ela estava certa. Disputas de herança, brigas por guarda de crianças, pensões alimentícias não pagas, violência doméstica. Sabe o que mais me impressiona nos seus relatos? Ela continuou. O senhor sempre conseguia enxergar através das mentiras, sempre descobria quem realmente estava certo e quem estava tentando se aproveitar. E no final, eu mesmo me tornei vítima do tipo de abuso que sempre combati. A diferença é que eu sabia me defender, conhecia a lei, conhecia os procedimentos, sabia exatamente quais eram meus direitos. Ela trabalha meio período numa ONG que atende famílias em situação de vulnerabilidade e estuda à noite. Todos os fins de semana, ela me conta sobre as famílias que ajuda, sobre as crianças que atende, sobre os casos mais tocantes que acompanha. Uma menina com propósito, com caráter, com vontade genuína de fazer a diferença no mundo. Tudo que um avô pode querer numa neta. Tudo que eu tentei ensinar para o Romário durante décadas e nunca consegui. Vô, ela me disse no último domingo, o senhor sabe que é meu herói? Eu ri. Herói? Carla, eu sou só um velho aposentado. Ela ficou séria. Não, vô. O senhor é um homem que dedicou 40 anos da vida para fazer justiça, que ajudou milhares de famílias, que mesmo sendo humilhado pelo próprio filho não perdeu a dignidade, e que me acolheu sem me conhecer, só porque eu precisava de uma família. Marisa me apresentou para um jovem advogado. Dr. Paulo, este é o desembargador Alberto Silva dos Santos, um dos maiores nomes da magistratura paranaense. O rapaz ficou impressionado. Desembargador, é uma honra conhecê-lo pessoalmente. Estudei suas sentenças na faculdade, principalmente os casos de direito de família. O senhor tem uma forma única de enxergar os conflitos humanos. E quando o jovem advogado descobriu que ela era minha neta, disse, que sorte a sua, moça. Ter um avô como esse é um privilégio. Quantas histórias ele deve ter para contar. Quantas lições deve poder ensinar. Vi o orgulho nos olhos dela. O orgulho genuíno, verdadeiro, de quem sabe que tem alguém especial na família. O orgulho que eu sempre quis ver nos olhos do Romário e nunca vi. No mês passado, registrei oficialmente meu testamento no cartório. Foi um momento solene, definitivo. Deixei tudo para a Carla. O apartamento onde moro, as economias que juntei durante décadas, minha biblioteca jurídica com mais de 2.000 livros, tudo. Mas o mais importante que deixei para ela não está no testamento. É o exemplo, os valores, os princípios que estou ensinando para ela todos os dias. É o amor verdadeiro, incondicional,
que descobri que ainda era capaz de sentir. Quando saímos do cartório, ela estava emocionada. Vô, isso é responsabilidade demais para mim. E eu respondi, Carla, responsabilidade se aprende assumindo. E eu confio em você mais do que confiei em qualquer pessoa na minha vida. Ela me abraçou ali na calçada, na frente do cartório, e disse, Vô, eu prometo que vou honrar tudo que o senhor está me deixando. Que não é quem nasceu junto, mas quem escolhe ficar junto. Essa menina de 20 anos me ensinou mais sobre amor de família em 6 meses do que eu aprendi em 40 anos tentando conquistar o respeito de um filho que nunca me valorizou. Às vezes, pessoas bem-intencionadas me perguntam se eu me arrependo de ter cortado relações com o Romário, se não sinto pena dele, se não acho que fui muito duro, se não deveria dar uma última chance para ele. Minha resposta é sempre a mesma, não me arrependo de nada. Algumas pessoas não merecem nosso amor, nossa paciência, nosso perdão. E não é porque somos ruins ou rancorosos, é porque elas escolheram ativamente não merecer. O Romário teve 40 anos para ser meu filho. 40 anos para demonstrar respeito, carinho, interesse pela minha vida. 40 anos para perguntar sobre meu trabalho, para ter orgulho das minhas conquistas, para estar presente nos momentos importantes. Preferiu desperdiçar esse tempo inteiro com vergonha, desprezo e ingratidão. Quando descobriu quem eu realmente era, quis reescrever a história toda. Mas algumas histórias não podem ser reescritas. Algumas pontes, quando queimadas pelo desrespeito e pela humilhação, não têm volta. Hoje, aos 79 anos, posso dizer que sou um homem completo. Tenho uma neta que me ama e me respeita verdadeiramente. Tenho um trabalho que me dá propósito e me permite ajudar outras pessoas. Tenho amigos que me valorizam e reconhecem minha trajetória. Tenho uma vida que vale a pena ser vivida, uma rotina que me satisfaz, projetos para o futuro. E mais importante que tudo isso, tenho paz. A paz profunda de quem sabe que fez a coisa certa, mesmo quando foi doloroso. A paz de quem escolheu a dignidade em vez da conveniência. Para você que está me ouvindo até aqui, deixo essa reflexão que aprendi na dor. Nem todos os relacionamentos familiares merecem ser mantidos a qualquer custo. Às vezes, a maior prova de amor próprio é ter a coragem de se afastar de quem não sabe nos valorizar. Não importa se é filho, pai, irmão, cônjuge, parente próximo ou distante. Ninguém tem o direito de nos humilhar, nos desrespeitar, nos tratar como lixo só porque divide nosso sobrenome ou nossa história. A vida é curta demais para ser desperdiçada, tentando conquistar o amor e o respeito de pessoas que escolheram não nos dar essas coisas. É melhor estar sozinho com dignidade do que acompanhado sem respeito. É melhor ter uma família pequena que nos valoriza do que uma família grande que nos despreza. E quando você encontrar pessoas que realmente te valorizam, que se interessam pela sua vida, que se orgulham de você, agarre-as com força, porque essas sim são sua verdadeira família. Minha história não é de perdão e reconciliação. Não é um desses contos onde no final todo mundo se abraça e fica tudo bem. É uma história de justiça e dignidade. É de um homem que aprendeu, aos 79 anos, que nunca é tarde para escolher quem merece estar na nossa vida. E que, às vezes, a maior vitória não é reconquistar quem nos abandonou, mas encontrar quem nunca vai nos abandonar. Comenta aí se você já passou por algo parecido na sua família. Se você conhece alguém que teve que escolher entre o amor próprio e um relacionamento familiar tóxico, compartilha essa história com quem precisa ouvir que está tudo bem em se afastar de quem não nos valoriza. E se inscreve no canal, porque todo dia tem uma história nova que pode tocar seu coração e ensinar alguma coisa sobre a vida. Obrigado por me ouvir até aqui, por ter paciência com as dores de um velho, por entender que às vezes a justiça é mais importante que o perdão. E lembre-se sempre, sua dignidade vale mais que qualquer relacionamento. Nunca abra mão de quem você é para manter alguém que não te merece na sua vida.